Então, como o Juan bem disse, né, a gente vai dar sequência na nossa série sobre o Espírito Santo. A gente vai falar sobre dons de revelação, que são 3, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. E toda vez que eu paro para falar sobre os dons de revelação, eu me deparo assim, geralmente com um ambiente com 2 tipos de pessoas. Né? A gente tem quem está muito afim do dom, de saber, de desvendar, de mistérios, etc. E tem a galera que não é muito afim. Tipo assim, caramba, eu já passei por algum trauma, alguma coisa referente a isso, e não me interesso muito por esses dons. Sendo que, se a gente for lembrar, há 2 domingos atrás, 3 domingos atrás, o Melk falou que dons são presentes dados por Deus para a gente edificar uns aos outros, para a gente engajar na nossa jornada. Então, se existem pessoas aqui que, por um acaso ou alguma experiência, ficaram traumatizadas com esse tipo de dom, com esse tipo de manifestação do Espírito, ou por algum tipo de abuso, eu quero te encorajar a ficar aberto ao Espírito, porque é Ele quem dá os dons, e a gente não pode resistir àquilo que o Espírito quer fazer, principalmente no que se refere a presentes, né? A gente vai ver dons como presentes. Então a gente não precisa se resistir por causa de experiências mais que nós tivemos na jornada. E quem tem a postura de falar, eu quero isso, eu tenho um desejo, eu queria saber como funciona, eu quero te encorajar a permanecer assim, porque o Espírito Ele dá. Ele nos instrui a buscar com zelo. Então, se nós buscarmos com zelo, estamos fervorosos por isso, Ele nos abençoará com esses dons, para que a gente sirva uns aos outros com isso. Amém? Deixa eu orar antes da gente entrar na introdução e começar a nossa pregação. Pai, nós te damos graça mais uma vez nessa manhã. E eu te peço nessa manhã, Senhor, para que o Senhor aqueça o nosso coração mais uma vez, Senhor. Ora, para que o Senhor libere fervor sobre nós, Senhor, nos leve a ter um coração completamente aberto para aquilo que você quer fazer. E que nós não sejamos encontrados como aqueles que resistem ao seu Espírito ou rejeitam aquilo que o Espírito quer fazer. Por isso, eu oro por sensibilidade aqui, Senhor, pessoas com ouvidos aguçados, com a mente aberta, com os olhos abertos, para que tenham visões, para que ouçam sua voz, para que sintam percepções do seu Espírito sobre pessoas que estão do seu lado, pessoas que estão aqui, pessoas que estão fora, mas que o seu Espírito comunique para edificação, consolação e exortação em nosso meio, que nós queremos crescer em obediência e em desenvolvimento naquilo que o Senhor quer fazer conosco. Amém. Dito isso, gente, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em 1 Coríntios 12 e deixar aberto aí, ou seguir aqui na tela, como o irmão falou, mas tome nota de algumas coisas que a gente vai falar. Quando a gente vai falar sobre dons de revelação, possivelmente você já teve experiência, já viu em algum local, as pessoas falam, não, porque já revelaram CPF, revelaram placa de carro, revelaram identidade, revelaram pecado, e aquela coisa toda que a gente fica até com medo na hora de falar, não, vai para o profeta em tal lugar para revelar tudo. Dá medo, né? Você fala assim, pô, não vou lá, vai revelar tudo que tem de respeito a mim. Só que assim, ainda que isso aconteça, a gente acredita que pode ser que Deus revele realmente o CPF, né? Deus pode revelar o número do meu Pix para alguém também. Mandar uma para mim. À vontade, gente. Recebo. Né? Pode ficar à vontade. Então, gente, se ouvirem, se vocês sentirem aí o número 21 965 16 5176, à vontade. É o meu Pix. Fiquem à vontade. Né? Pode ir lá. Não resista ao Espírito. Quando a gente fala de dom de revelação, tem muito isso, assim, né? Não sei vocês, mas eu vim de um contexto que, cara, a gente teve uma vez que foi um profeta que ele revelava isso aí mesmo, CPF, placa de carro, e era real. Acontecia, assim, de nego ficar abismado. Só que isso é muito pouco, né? O dom de revelação, os dons de revelação em si, eles não estão aí só para expor coisas. Ele tem uma finalidade. E é isso que a gente vai tentar desenvolver aqui hoje. Amém? Então a gente precisa entender que por que existe dom de revelação, dom de discernimento, dom de sabedoria, né? A gente precisa entender que lá no início, né, a gente vai olhar para a história bíblica, a gente vai ver basicamente 3 personagens atuando ativamente na história bíblica. A gente vai ver Deus criando todas as coisas através do seu Espírito, mobilizando todas as coisas. Nós teremos o homem, que é o objeto das afeições do Senhor, dos benefícios do Senhor, a quem ele, homem, deve prestar culto ao Senhor em obediência. E nós vemos Satanás,
que é o nosso adversário, o enganador e o mentiroso. Então, se existem esses 3 tipos de influência no nosso mundo, aqui onde a gente vive, a gente precisa discernir quem está atuando em determinados momentos. Bem? Então, já antecipando o dom de revelação, o dom de discernimento de espírito, por exemplo, ele vai ser um dom que a gente utiliza para isso, para entender quais são as influências que estão no nosso meio. Mas não vamos pular, a gente vai de parte em parte. Então, o meu objetivo com isso, como eu falei, é trazer um entendimento sobre o funcionamento desses dons. Dom de conhecimento, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Então, 1 Coríntios 12, 8 e 10, de 8 ao 10, cadê aqui? Ele vai falar para a gente as bases desse dom. Que Paulo está no livro de São aos Coríntios, ele está falando lá, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, o mesmo Espírito, fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e no 10 ele vai falar operações de milagre, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua e capacidade de interpretá-los. Então, a gente está falando de dons que estão descritos ali na Bíblia e Paulo está falando aos Coríntios sobre esses dons. E daí a gente vai começar pelo dom de palavra de conhecimento. E o dom de conhecimento é muito comum de acontecer, por exemplo, em períodos de orações uns pelos outros. Aqui a gente fala, vamos lá orar uns pelos outros. A gente coloca a mão sobre o irmão, começa a orar, e aí às vezes a gente tem uma percepção interior e não sabe o que fazer com ela. Poxa, eu estou sentindo aqui uma tristeza profunda, o que eu faço com isso? Não sei. Vai passar a saber a partir de agora, para não errar, tá bem? Então, a palavra de conhecimento, ela é uma revelação ou uma informação procedente do Espírito. Fica com isso na cabeça. Todos os dons que a gente vai falar aqui são revelações dadas pelo Espírito, amém? Dada pelo Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa ou sobre um ambiente comunitário. Então você pode entrar aqui num culto e sentir, poxa, estou sentindo, sei lá, bicho, um exemplo. Estou sentindo uma mornidão. Não é aqui, isso não acontece aqui, não tem mornidão, só fervor. Mas estou sentindo uma mornidão no ambiente, mesmo que a música esteja acontecendo assim, de forma bem alta ali, aquele fervor. Estou sentindo uma mornidão. É uma possibilidade de acontecer porque você está discernindo o ambiente, através da palavra de conhecimento. E essa revelação, ela está relacionada com o passado ou o presente da pessoa ou do ambiente que você está. Então, poxa, tem a ver com situações, pensamento, pecado, assim, tudo que se refere ao passado ou ao presente da pessoa ou do ambiente que você se encontra. A gente tem um exemplo, que está lá em João 4, que é Jesus e a mulher samaritana. Enquanto vai aparecendo ali, eu vou falar um pouquinho. Geralmente, quando eu dei o exemplo de quando a gente está orando por uma pessoa, você pode receber uma palavra, assim, uma palavra, tipo, ansiedade. Okay? E ali você, tipo, cara, o que eu faço com isso, com ansiedade? Oi? Ah, beleza. João 4, do 16 ao 29, que a gente vai ler. E o que eu faço com essa palavra? A palavra de conhecimento, né, para ela ser uma informação dada pelo Espírito, ela tem a intenção, uma finalidade de abrir porta para a pregação do Evangelho, ou para o testemunho de Jesus. Então, se você recebe uma palavra aqui, estou orando pela Fabi, e sentir a palavra ansiedade, eu não sei o que eu faço com isso, pelo conhecimento que a gente tem, biblicamente falando, a gente tem orientações de Jesus sobre o que fazer quando estiver ansioso. Primeiramente, ele diz para não andar ansioso por coisa alguma. Então, a certeza que a gente tem nessa situação de ansiedade é que Jesus, ele é o nosso provedor. Então, Fabi, eu orei por você e senti uma sensação de ansiedade. Você está ansiosa? Depende da resposta dela, mas a gente precisa lembrar que Jesus é o nosso provedor. E por isso nós não precisamos andar ansioso por coisa alguma. Pronto, aconteceu uma palavra de conhecimento de uma forma muito simples e muito prática. Amém? Então, o texto de João 4 vai falar sobre Jesus e uma mulher samaritana. Eu vou abrir junto aqui. E vocês acompanham comigo lá no texto. A partir do versículo 16, seguinte. Jesus está conversando com a mulher, né, para quem não tem um contato com esse texto.
está conversando com a mulher e ele pede água para essa mulher. Essa mulher fala que ele não trouxe o canto dele, e ele fala, olha, se você soubesse quem está falando com você, você me pediria água. Você está falando de Jesus. E aí, no desenvolver dessa conversa, ele para com ela e fala o seguinte, tá? 16, então Jesus lhe disse, vai, chama teu marido e volta para cá. 17, a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus afirmou, foste sincero dizendo, não tenho marido. Pois já tiveste cinco maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ponto aqui. Você vê que Jesus está falando sobre a situação atual da mulher. E também falou da situação passada. Que ela já teve tantos maridos, e o que ela tinha naquele momento não era o marido dela ainda. Então estamos diante aqui de uma situação de adultério. Okay? Só que Jesus ele não fica nisso. Ele tem um objetivo com essa mensagem. O objetivo é anunciar sobre quem ele era. Então a palavra de conhecimento que ele fala aqui para ela é para abrir porta de fé. E abre. Porque ela fala o seguinte. E a mulher disse, Senhor, vejo que tu és profeta. Então a partir do momento que Jesus fala uma realidade, algo sobre o passado e a realidade dela no momento, isso abre uma porta e fala, nossa, é um profeta que está na minha frente, eu preciso dar atenção ao que ele está falando. Então a partir dessa porta de fé que se abre, ela faz uma pergunta para Jesus. Que é o seguinte, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde deves adorar. Então Jesus disse, mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adoreis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque esses são os adoradores que o Pai procura. Então existe uma mensagem que Jesus dá para essa mulher. A mensagem que não é nem do monte, nem de Jerusalém, mas aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então a partir dessa mensagem que Jesus dá para essa mulher, certamente ela fica tipo assim, peraí, o que está acontecendo aqui? E seguindo no texto, ele vai falar o seguinte, Deus é espírito, e é necessário que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. E a mulher respondeu, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse, sou eu estou falando contigo. Então ela recebe a revelação de quem é Jesus, o Cristo. E toda essa tensão muda quando Jesus fala sobre o passado e o presente dela. E aí não só isso, vamos já pular para o final, que é no verso 29, que essa mulher ela sai da frente de Jesus ali e vai para a cidade de onde ela era. E fala o seguinte, vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele é o Cristo? Jesus não falou tudo o que ela tem feito. Ele falou sobre a realidade dela. Só que causa um impacto. E ela reconhece o Cristo. E aí a partir daí ela vai anunciar na sua cidade sobre Jesus. E olha como tudo muda a partir de uma palavra. E aí você fala, pô, beleza, mas era Jesus. Amém. Tá bom, pode ser. Mas alguém, assim, só pra, né? Alguém já teve contato com alguém que revelou alguma coisa da sua vida, assim, tipo, meio que deu uma virada de uma chave? Tipo, eu, já, quem mais? Beleza. Então não é só Jesus, né? Vocês também já assistiram de alguma pessoa, amém? Então, a palavra de conhecimento, ela é real, ela atua hoje, ela está no nosso meio, a gente tem o benefício de utilizar disso hoje, certo? E até uma experiência que eu tive uma vez, vou contar, né? Acho que é importante. Tinha no meu trabalho, antes de falar do trabalho, né? Os dons de revelação, principalmente de conhecimento, por ele abrir uma porta de fé, ele pode ser muito bem utilizado fora do ambiente eclesiástico. 2 semanas atrás o André falou sobre o dom de língua, o dom de interpretação. A gente geralmente pensa muito nisso no ambiente eclesiástico, no meio da igreja. Quando se refere ao dom de revelação, por exemplo, a gente não precisa ficar preso ao ambiente eclesiástico. Você pode muito bem estar no seu ambiente de trabalho e aí Deus revelar alguma coisa sobre alguma pessoa que trabalha com você, que passa por você no ponto de ônibus, no metrô, enfim, onde quer que você esteja. E aí, você pode pensar, Yuri, Deus me livre, vai falar comigo ou falar com alguém que eu desconheço? Se for a voz do Espírito, beleza.
obedeça, de fato obedeça. Porque nós não podemos ser um povo zeloso que não obedece a voz do Espírito por causa da nossa reputação. Ou simplesmente porque a gente tem a capacidade de errar. E para isso a gente está aqui falando sobre dons. Para quê? Para minimizar a capacidade de erro. Vai acontecer? Vai acontecer. Pode acontecer? Pode acontecer. E para isso a gente vai continuar treinando e treinando e treinando para diminuir as possibilidades de errar. Amém? Então teve uma vez que eu estava no trabalho e tinha uma moça que trabalhava comigo que ela estava completamente animada e feliz, good vibe, positividade, tudo legal, e o Espírito falou assim: a mãe dela está mal. Aí eu, não tem como a mãe dela tá mal do jeito que ela está trabalhando hoje. Sabe aquela pessoa que nunca trabalha bem e hoje está trabalhando perfeitamente bem? Era aquilo. E aquele incômodo do Espírito, assim, na primeira vez, eu falei, cara, não é. Tentei abafar o Espírito. Mas o Espírito fez aquele papel de assim, aí acontece comigo aqui, de eu ouvir alguma coisa do Senhor, eu não falei, estou reprimindo. Aí começa a me dar uma agonia, assim, interna. Uma agonia, assim, tu fica assim, que é isso? Tipo, o Espírito falando assim, fala. E aí eu fui e falei, olha, você sabe que eu sou crente, e assim, eu sinto que o Espírito Santo falou. Não, assim, pra não chegar lá e falar assim, pô, né? Quem tá falando aí? Quem tá aí? Claro, né? Assim, né? Mas sabe que eu sou crente, né? Dito isso, eu senti que a tua mãe não tá bem. E aí, a mulher saiu correndo pro banheiro, assim, claro, não entrei. Começou a chorar, chorando. Como é que eu soube que ela chorou? Porque ela saiu, né? A cara inchada. Né? Pra gente minimizar as possibilidades de choro. E aí, chorando, beleza, ela volta. Eu falei, que houve? Então, minha mãe tá internada. E a gente não sabe se ela vai ficar bem. E, cara, eu sou bem apaixonado por cura também, né? Eu falei, vamos orar aqui agora, para que o Senhor lhe cure sua mãe. Aí, quando ela internou ontem. Aí o médico falou alguma coisa, não está sem previsão de saída. Amém. Ele sabe que Jesus ele pode curar. Jesus ele veio para isso, ele veio para curar os enfermos também. E ele sabe uma porta assim, porque ela não era crente. Fala, Jesus cura. Eu falei, Jesus cura, a gente vai orar por isso, eu e você. Então a gente orou, eu orei, ela repetiu a oração. Isso foi numa segunda-feira. E na quarta-feira ela voltou, Yuri, o seu Deus cura. E a mãe dela foi livre lá da internação. Isso é muito espantoso quando a gente pensa que eu poderia muito bem ter travado porque, tipo, cara, nada a ver. Mas o Espírito ele age de uma forma que a gente não sabe, está além do nosso conhecimento. E a palavra de conhecimento, nesse meio, a gente pode pensar assim, poxa, mas se eu tiver, como é que ela pode acontecer? Ela pode acontecer principalmente por meio de visão, né? Você pode ver uma situação, você pode sentir ter uma sensação e pode ouvir a voz, ouvir uma voz do Espírito, na sua mente mesmo. E aí, o que facilita ouvir essa voz? Ter relacionamento com o Espírito. Se você tem relacionamento com o Espírito e ouve a voz dele lá no seu secreto, te revelando uma palavra de uma escritura que você está lendo, quando ele falar sobre alguma pessoa, alguma situação, você vai saber qual é a voz que está falando com você. Então, se você ouve no secreto, você vai ouvir no público, está tudo certo. E não tem a ver com a gente, tem a ver com ele, tem a ver com o que ele está falando. Só para finalizar essa parte da palavra de conhecimento, na sexta-feira eu falei com os irmãos assim que, poxa, a palavra de conhecimento não exige um conhecimento prévio sobre o que a pessoa está falando. Aí o Daniel falou assim, não, precisa de um conhecimento bíblico, hein? Porque realmente, se a gente vai dar um conselho depois, ou uma diretiva sobre, a gente precisa minimamente saber o que Jesus fala. Então, sabendo o que Jesus fala, a gente vai conseguir, depois da porta de fé ter sido aberta, vou dar um conselho. Então, o conselho precisa ser bíblico, porque o testemunho de Cristo. Amém? Amém. Beleza. A gente estava num turno, antes de a gente passar a palavra de sabedoria, e aí estava pensando ali no canto,
eu tive uma ligeira impressão de que a gente aqui na nossa comunidade, de forma coletiva, a gente tem pessoas que desejam muitos dons, até falei isso no início aqui, só que em algum momento isso foi abafado de alguma forma. Só que eu confio fielmente assim, que o Espírito está reavivando no nosso interior. São pessoas que têm contato e muito desejo por dons de cura, por exemplo, de ver cura acontecendo, e por algum momento isso esfriou. O conselho é que Jesus fala que os seus discípulos veriam essas coisas, porque esses sinais acompanhariam os que creem. E se nós cremos, esses sinais devem nos seguir. A gente precisa insistir nisso. Então, vou falar sempre a palavra insistência. A gente precisa insistir em orar pelos doentes, orar pelos enfermos e não oferecer um remédio. Oferece um remédio, mas ora primeiro. Ora de novo. E ora de novo. Até que a nossa medida de fé aumente e a gente consiga ver esses sinais acontecendo. Amém? Dom de sabedoria. Segundo dom. Abre a Bíblia aí para mim, ou aparece aqui na tela Gênesis 41, a gente vai ler do versículo 29 ao versículo 36. A palavra de sabedoria é um fragmento da sabedoria divina dada para a resolução de um propósito. E aqui, a palavra de sabedoria ela aparece como um como. É a forma que a gente vai falar assim, olha, eu tenho uma palavra, você vai chegar a ela fazendo assim, assim, assim. Ou seja, como vou alcançar essa palavra? E aí a gente vai ler o exemplo da história lá de José, que ele revela o sonho de Faraó. Aí você vai pensar, nossa, tipo assim, é só para coisas grandes, né? Coisas assim que estão muito além da nossa realidade. Só que assim, se eu olho ali para o Joãozinho ali, oi João, você tem uma palavra, exemplo, tá? Você tem uma palavra que você vai tocar as nações, né, através da pregação do Evangelho. Você vai para os Estados Unidos. Amém? Amém. O João tá ali, ó. Caraca, bicho. Vou para os Estados Unidos. Aí o Daniel, que tem esse papel então, João, você recebeu uma palavra sobre os Estados Unidos. O que você vai fazer agora? Fazer um curso de inglês. Vai aprender a falar inglês. Sabedoria do alto. Você vai fazer inglês, vai tirar o seu passaporte. Quando estiver pronto, você vai. Então, entra como conselhos. Conselho prático, para a gente alcançar o propósito que nos é dado. Então, Gênesis 41, vamos ler ali 29 ao 36? Situação, o faraó tem um sonho sobre os anos de fartura, os anos de falta lá no Egito, e ele não sabe interpretar o que está acontecendo. Bem? E aí José aparece como aquele que interpreta o sonho. Fala assim, eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Secar-se-ão 7 anos de fome e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, ou seja, ele sonhou 2 vezes, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Dá uma seguradinha rapidinho. Com base nesse texto aqui, eu acredito que quando você recebe palavras continuamente parecidas, elas estão próximas a acontecer na sua vida. Então assim, se ouve a mesma palavra mais de uma vez, você fica atento, se prepara, porque pode ser que Deus esteja se apressando em cumprir. Seguindo. Agora, pois, escolha Faraó um homem. Aqui, vamos lá. Ele teve um sonho, ele está revelando um sonho, e agora ele vai dar a palavra de sabedoria, ou conselho, para resolver esse problema que virá. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajunte os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolha cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento das cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Então você vê, diante de um sonho, diante da revelação que José tem acerca do sonho de Faraó,
ele libera uma palavra, ele libera um conselho que não é subjetivo. Então a palavra de sabedoria, ela nunca deve ser subjetiva. Ela deve ser muito objetiva e muito prática. Para a pessoa que está ouvindo a palavra, ela saiba o que deve fazer ou como deve fazer aquilo que está falando. Então é bem necessário que para nós a gente se desafie a buscar objetividade nas nossas palavras e não ficar meio que no ar o que a gente está falando. Beleza? Sim. Amém. Um outro texto que a gente pode usar aqui também para exemplificar é Atos 15. Abre Atos 15 para mim, por favor. Atos 15, a partir do versículo 13. Vocês estão comigo, então? Sim. Bem, que bom. Então, Atos 15, 13. O que está acontecendo aqui? Acontece uma assembleia aqui em Jerusalém porque estava acontecendo muita conversão de gentios. E os judeus ali estavam tipo assim, cara, o que a gente vai fazer aqui com esses caras que estão vindo, estão convertendo, estão ouvindo a mensagem de Paulo, estão vindo para cá, o que faz? E aí, imagina uma assembleia, né? Dificuldade de resolver problema, de chegar a um fim. É difícil chegar a um fim, tipo, eu e a Vanessa discutindo. Assim, né? Imagina, muita gente junta, né, tentando chegar a um fim sobre o curso que vai tomar os gentios que estão se convertendo. Então imagina treta, né? Treta. E aí, estou pensando aqui Deu ruim. nas consequências. Já falei. Agora já foi. Só trabalhar com presente. Estou pensando aqui. Gente, ontem eu levei a Vanessa numa trilha, né? Então assim, meu saldo não está positivo não. Mas depois... Não. Não, aí o saldo ficou zerado ontem. Zerou. Compensei. Hoje já está negativo de novo. Vai dar certo. Mas vamos lá, continuando aqui, para a gente não perder. Então, versículo 13. Estava todo mundo ali falando. Aí fala, depois que terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para seu nome. Confere com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-os de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Amém. Para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escreveres que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Tem mais? Tem mais também. Até o 22. Então, pareceu bem aos apóstolos, e aqui, ó, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles e enviá-los junto com Paulo e Barnabé a Antioquia, foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Então você vê que a palavra de Tiago ali, diante do problema, parece bem a todos que estão ali. Então a palavra e o conselho que ele dá para que os gentios façam, parece bem. Então todos concordam com aquilo que ele está falando. Então diante do problema, diante do propósito que se tinha, ele traz uma palavra e pronto, problema resolvido. E assim como no dom da palavra de conhecimento, eu acredito que a palavra de sabedoria ela também pode ser dada por meio de visão, por meio de uma voz, a voz do Espírito, é claro, e por meio de uma percepção interior. Aqui a gente vai seguindo por dom de discernimento de Espírito. Estou indo muito rápido? Estou acelerando? Tudo bem? Discernimento de Espírito, muito necessário para os nossos dias e para o final da nossa jornada. O dom de discernimento de Espírito, quando eu falo que ele é muito necessário, não é que os outros não sejam, tá? Todos são igualmente necessários.
Porém, visto que a gente está caminhando para os últimos dias, enfim, a gente vai ver que existe uma orientação de Jesus, que ele vai falar lá em Mateus 24. A primeira orientação dele para os seus discípulos é cuidado para que ninguém vos engane. E diante do engano que está aí no nosso mundo hoje já, a gente precisa discernir tanto as informações que a gente recebe, quanto o espírito que está por trás de toda revelação ou informação que a gente recebe. Por que disso? Porque lá no início eu falei que existem 3 personagens basicamente dentro do nosso mundo hoje. Que é o Deus, o homem e Satanás. Dito isso, existem essas 3 influências sobre nós. Ou no nosso meio. Então, o dom de discernimento de espírito, ele vem como um dom que nos dá a capacidade de discernir a influência que está por trás de cada palavra, informação e ação que está no nosso meio diante de nós. Ou seja, nem tudo que parece ser, pode ser que seja. E para isso a gente precisa estar atento com o discernimento. E também é necessário que todo crente seja minimamente sensível para poder perceber e discernir. Então a gente não vai deixar aqui, sob a responsabilidade do Juan e do Daniel, a capacidade de discernir se o irmão que está pulando adoidado lá atrás é ele com suas emoções, é o espírito nele ou é alguma manifestação demoníaca. Mas nós, como crente, sacerdote de Jesus, nós podemos sim discernir e agir de acordo com a orientação do Espírito. Amém? Alguém tem medo de demônio, gente? Não, né? Claro. Porque é bem possível que você fique aqui atento para tentar discernir alguma situação e seja uma manifestação demoníaca. E o que faz? Amém. Deve ser que, né? Eu tenho um silêncio assim, tipo, o que eu faço? Expulsa. E quem pode expulsar? Todo crente em Jesus. Amém? Isso é importante. Né? Porque a gente vai ver em Atos, se você não for crente em Jesus tentar expulsar, vai acontecer com o espírito de servo. Todo mundo sabe o que aconteceu com o espírito de servo, né? Não? Amém. Eles chegam e vão lá e tentar expulsar os demônios, porque estava lá uma onda de manifestações do Espírito, e o Espírito vai lá e fala assim: Jesus eu sei quem é, Paulo eu também sei quem é, mas você eu não sei quem é. E aí, assim, antes fosse só meter o pé, antes fosse, mas os demônios eles batem e deixam os caras nus. Assim, pensa, não pensa. Não pensa. Mas sabe, é crente em Jesus com confiança. Você pode colocar a mão, pode expulsar. Amém? Sem medo. Porque a gente canta aqui, Jesus ele tem um nome sobre todo nome. Isso precisa ser real pra gente. Ele tem um nome sobre todo nome. E se esse nome está em nós, nós temos sim poder. Porque, novamente, no envio de Jesus, curar os enfermos e expulsar demônios, são sinais que acompanham os que creem. Amém? Todo mundo expulsou demônio já aqui, né? Não precisa levantar a mão não, fica aí, mantém, calma. Então, dito que tem essas 3 influências, eu quero que vocês olhem aqui comigo. A gente vai falar primeiro da influência humana, nosso coração enganoso. A gente vai abrir a Bíblia agora em Jeremias 23:16. A gente vai ver que os profetas lá na época de Jeremias, eles profetizavam, eles tinham palavra, eles tinham uma informação para se passar. Só que a fonte dessa informação não era legítima. E no nosso mundo digital aqui, né, onde todo mundo se conecta, todo mundo tem uma coisa para falar. Todo mundo fala alguma coisa em nome de Deus. Só que será que essas palavras vêm de Deus? E aqui eu quero trazer um atento para vocês. Vamos abrir em Jeremias 23, versículo 16, por favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperança. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Então assim, gente, sabe quando você fala assim: eu profetizo uma boa semana na sua vida, positividade, maneiraço, legal, posso desejar o bem. Ouvi do Senhor que sua semana vai ser plena. Ouviu mesmo? Sério, assim. Porque senão... Oi? Geralmente é uma desgraça.
Se você falar amém, né? Pensei numa coisa aqui. Então, se você está falando alguma coisa em nome do Senhor que não veio do Senhor, gente, sério, assim, Deus ele não está feliz, não. E é bem provável que isso mine você ouvir a voz do Senhor, porque você acha que Deus vai ser positivo. Não, se é positivo, amém, pô. Deus, não. Nem sempre. Então, eu quero, assim, instruí-los a não falar se você de fato não ouviu do Senhor. Isso é muito importante. Porque as boas palavras do seu coração não são nada. Não produz nada. Então não tem a ver com ser positivo, tem a ver com realmente se engajar em ouvir o Espírito. Se engaja em ouvir o Espírito. Quer falar? Ouve o Espírito. Ouvir o Espírito, aí eu falo. Amém? Porque senão a gente vai ficar só falando, e daqui a pouco Deus ele vai levantar alguém que está ouvindo e falar assim, então, exorta o povo a parar de ouvir determinadas pessoas. Imagina, cara, hoje, eu vou falar, eu pensei. Hoje, a gente tem muita gente falando besteira, beleza? Eu estou aqui ansioso, esperando pelo dia, assim, que a gente vai conseguir falar, assim, ó, não ouça determinada pessoa que está falando que não vem do coração de Deus. Porque acaba se tornando necessário a denúncia do que é falso, porque a gente está edificando o verdadeiro. Então, se a gente edifica o verdadeiro, aquilo que é falso precisa ser exposto. E vai ser. E eu não quero estar no lugar daqueles que serão expostos. De verdade. Porque a gente está construindo um ambiente, um local, uma casa de pessoas que ouvem o Senhor. E para ouvirmos o Senhor, é a gente que vai estar nesse local de falar sobre os outros. Porque é necessário que aqueles que enganam sejam expostos. E por favor, não queiram estar dentre esses que são expostos. Porque a gente está aqui instruindo para isso. Então se esforce para ouvir a voz do Senhor. Se esforce para ter um relacionamento com o Senhor. E não ser um positivista. Amém? Então as nossas emoções, ela pode nos enganar. Ela pode, ela vai. Se a gente confiar nas nossas intuições, a gente vai ser enganado. Mas por isso que nós precisamos confiar no Espírito. O segundo tipo de influência é o espírito maligno, que está lá em Atos 16, 16 ao 18. E nesse verso que a gente vai ler agora, a gente vai ver que o conteúdo da mensagem ele era até verdadeiro. Só que a influência que estava por trás da mensagem não era. E aí a gente não pode cair no engano de só julgar a mensagem ou quem está falando. Porque se a gente cair nesse engano de julgar só a mensagem ou quem está falando, a gente perde aquilo que é o principal, que é a influência que está fazendo com que a pessoa fale ou faça o que está fazendo. Atos 16, 16 ao 19. 16 ao 18, na verdade. Fala o seguinte: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias, então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela na mesma hora saiu. Então, um tutorial de como expulsar demônio. Então, tá? Ok? 16 e 19. Então, volta lá para o primeiro, que é o versículo 16, por favor. Então você vê que saiu uma jovem possessa com um espírito adivinhador. Então qual era a influência que estava por trás dela? Gente? Valeu? Amém? Ok? Então o espírito adivinhador, Satanás estava ali influenciando ela. Vamos para o 17. Olha o que ela fala. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a salvação. Paulo, ele era um homem de Deus, não era? Anunciava a salvação. Ok? Então o conteúdo da mensagem dela era completamente verdadeiro. Então Paulo poderia falar: realmente sou servo do Deus Altíssimo, é isso aí, vamos seguir, está fazendo um trabalho para a gente. Só que o conteúdo, o espírito que estava influenciando a mensagem dela era um espírito maligno. Então, mais uma vez, nós não podemos cair no erro de olhar a mensagem e aceitar a mensagem e ok.
mas qual é a influência? E a gente vai ficar aqui agora, assim, todo mundo assim, o Juan acabou de botar a mão na minha cabeça e falou isso, eu fico aí. Qual é o espírito? Pô, calma, gente, calma. Porque, mais uma vez, quem é que vai trazer a informação é o espírito. Então a gente não precisa ficar aqui caçando influência. Caraca, quem está atrás do João? Caçando aqui, ó, influências no local. Não, a gente não precisa disso. O espírito em si, a gente vai ver uma manifestação e o espírito vai falar. A gente vai ter a percepção. Demônio. Só emoção. Quando for só emoção, você pode ir no ouvido da pessoa e falar assim, então, para que tá feio. Tá? Gente, nada supera o para que tá feio, sério. A pessoa tá lá aqui, ó. Irmão, tá feio. Você vai ver que não vai dar 2 minutos. A manifestação do Espírito, entre aspas, ela cessa assim. Palavra mágica. E por último aqui, a gente tem o Espírito Santo. A gente vai manter em Atos e abrir Atos 11, versículo 27 e 28. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito. Então a gente acabou de ler que havia uma jovem que estava possessa por espírito de adivinhação. Então Ágabo falava pelo Espírito. Espírito Santo, tá, gente? Está em maiúsculo. Que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então Ágabo, pelo Espírito, ele fala e acontece aquilo que ele tinha falado. E a sua mensagem era dada pelo Espírito. Então a influência que estava sobre Ágabo era a influência do Espírito. E a gente acredita que todo mundo está aqui influenciado pelo Espírito, amém? Amém. O dom de discernimento de Espírito, ele também precisa ser muito utilizado em manifestações de cura, tá? Então, um parênteses aqui. Teve uma vez que eu estava orando por uma senhora, não foi na igreja até, estava reunida, eu disse, não, estou com dor. Não, então vamos orar para Deus curar. E aí, ao impor as mãos para orar para o joelho dela ficar bom, ela começou a se tremer. E se treme, eu falei, não é a dor que está aqui não. E aí, discernindo que ela estava com um demônio. E aí, o que faz quando a pessoa está com demônio? Exorcismo. Já podem encomendar aquele cordão com uma cruzinha. Brincadeira. E aí, a mulher lá começou a ficar possessa, expulsa o demônio, a mulher cai no chão, levanta. Você está bem? Estou bem. E a dor no joelho? Passou. E a gente vai ver que uma forma de discernir o ensino é por meio também do conhecimento bíblico e do discernimento de espírito. Porque as pessoas falam bem, as pessoas conseguem fazer um ambiente legal. O teclado ali com a Mel deixa um ambiente perfeito. E pode começar a sair palavras de engano aqui, você é emocionado, estou chorando. O espírito está ali, tá? Não. Não está. Por quê? Porque dá para fazer. Só que Jesus nos instrui a não cair nesse engano nos últimos dias. A gente precisa discernir diretamente tudo que está diante de nós. Então, Mateus 24 vai aparecer aqui para a gente um cenário onde Jesus ele vai falar sobre o engano e sobre a gravidade do engano por meio de sinais. Gente, é sério. Para quem é apaixonado por cura, por exemplo, que eu gosto muito, é muito comum que a gente fique espantado assim, fique muito feliz quando você ora por alguém e a pessoa é curada. Isso é muito legal. Você fala assim, cara, milagre é de Deus. Só que Jesus em Mateus 24, ele vai falar o seguinte: surgirão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Então, fica uma manifestação dos últimos dias de uma forma muito grande, muito absurda, que vai enganar muita gente. Só que crendo que nós somos escolhidos, amém? Então nós não seremos enganados, porque o Espírito Santo ele vai estar nos instruindo de que nós não devemos seguir a estes,
por causa dos seus sinais. Amém? E aí eu coloco aqui para o final uma orientação sobre como funcionar de forma assertiva nos dons de revelação. Alguém quer? Alguém quer funcionar bem nos dons de revelação? E com medo não, né? Então você fala assim, gente, vamos levantar aqui, acabou a pregação, vamos orar uns pelos outros e liberar palavras. Vai fluir, certo? Amém. 2. Como é que você fala? A porção está diferente. Subiu aqui. Então, para funcionar de forma assertiva nos dons de revelação, é necessário vivermos com os olhos fixos em Cristo, através do conhecimento sobre Jesus, intimidade com o Espírito Santo, leitura habitual das Escrituras e vida em comunidade. Vou falar devagar, para quem quiser anotar, anote. Anote. Anote e siga, assim, não é só anotar e esquecer naquele bloco de notas cheio de pregação que você anota no domingo, e depois não vê nenhum dia da semana. Volta para cá. Primeiro, conhecimento sobre Jesus. Vou falar um por um, que aí você coloca lá, conhecimento de Jesus, aí eu falo, depois você coloca o outro e vai seguir. Então, o conhecimento de Jesus é necessário para que a gente seja parecido com Ele. O texto de 2 Coríntios 3,18 vai falar que de glória em glória nós estamos sendo transformados à imagem do Filho. E também é necessário conhecermos Jesus para a gente nos livrar, para que a gente se livre de não sermos conhecidos por Ele, sejamos achados como aqueles que aparecem lá em Mateus 7, que fala, Senhor, Senhor, em seu nome nós usamos o dom de conhecimento, em seu nome nós usamos o dom de palavra de sabedoria, em seu nome Jesus fala, eu não te conheço. Então é necessário que a gente conheça o Cristo, e não apenas aquilo que Ele faz. Tá? Segundo, Yuri, como é que eu posso conhecer Jesus? Leitura das Escrituras, oração contínua. É muito necessário orar continuamente, para que a gente conheça, para que a gente seja transformado, para que a gente dê liberdade ao Espírito dele nos transformar. Segundo, intimidade com o Espírito Santo, para discernir a sua voz, e quando não é a sua voz. Então, nesse ambiente de oração, de um Deus que está no secreto, um Deus que vê no secreto, Ele também fala no secreto. Então, esse Deus que fala no secreto, você pode se relacionar com Ele, você deve se relacionar com Ele, para que a partir daí você consiga ouvir a sua voz no ambiente comunitário. Como eu falei no início, quem ouve a voz do Senhor no secreto, certamente reconhecerá a sua voz quando Ele fala no público. Terceiro, leitura e conhecimento bíblico para julgar a falsa doutrina e o falso ensino. Vai abrir 1 Timóteo 4:1. Rapidinho. 1 Timóteo 4:1. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E o jeito que a gente tem de não cair na doutrina de demônios, de espíritos enganadores, é conhecendo a verdade bíblica, é tendo segmento de espíritos, é tendo contato contínuo com Cristo e com sua revelação. Então nós precisamos sim do último tópico agora, que nos ajuda com todos os três anteriores, que é o seguinte: a vida em comunidade. Vida em comunidade é completamente necessária para que a gente consiga se desenvolver nos dons do Espírito, exclusivamente nos dons de revelação. A vida em comunidade ela nos proporciona a possibilidade, gente, dia 24 de setembro, a gente vai ter um treinamento de dons do Espírito aqui. Então a vida... Próximo não, o outro sábado. Dia 24, a vida em comunidade nos proporciona a possibilidade de nós termos um lugar seguro para você profetizar, para você poder falar palavras, para você poder orar pelos enfermos, e se não acontecer, ela ser um lugar seguro para você não ficar escandalizado, você, meu Deus, eu não posso, não tenho Espírito. Não, calma. A vida em comunidade ela nos ajuda a desenvolver demanda erro e acerto. Então, viver em comunidade é viver em segurança, para que possa acontecer os erros, mas também você possa crescer e acertar. Amém? Então, anota na agenda 24:9. Hebreus 3, 12 e 13, depois para abrir aqui na tela, o escritor ele vai dar para a gente uma orientação do funcionamento da igreja sendo algo completamente vital,
para que os irmãos não sejam enganados nos últimos dias, nos nossos dias. Mas no versículo 12 fala o seguinte: tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai mutuamente a cada dia durante o tempo que se chama hoje. Repita comigo. Exortai mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Quem tem que exortar uns aos outros? Eu, você, todo mundo deve se exortar mutuamente todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Vi meu irmão pecando, vou ficar com medo de falar que ele pecou? Não. Por quê? A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então a condição que o escritor de Hebreus coloca a comunidade é: vocês têm um papel vital na vida de cada crente para que ninguém seja enganado pelo pecado, para que ninguém se desvie. Então a comunidade, enfim, a comunidade de fé, a comunidade dos irmãos, a comunidade cristã zelo, um tem a responsabilidade com o outro de exortar, para que o irmão não se perca. Depois a gente fala: poxa, o irmão desviou. A gente precisa exortar, precisa viver essa vida, a gente precisa sim ter os dons, a gente precisa sim ter a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria para instruir, a gente precisa ter o discernimento de espírito e a vida em comunidade, para que a gente consiga se desenvolver e crescer nos dons. Amém?